Buenas! Talvez você tenha ouvido falar pouco da Guatemala, tão pouco quanto eu. Não que falte assunto, é o maior país, com a maior capital e a maior população da América Central. E tem também um outro fato menos lembrado ainda. Aqui, em terras guatemaltecas, reinou um império muito poderoso, comandado por homens extremamente sábios. Talvez os mais sábios da época. Eram ótimos em matemática, astronomia, tinham técnicas artísticas muito refinadas. O que eles não tinham ainda, vejam só, era a arma de fogo. E talvez esse fosse mais um indício de sabedoria. Quando os europeus chegaram aqui no século XVI, usaram da força para desbancar o que ainda restava do tal império. E aqueles homens sábios acabaram ficando à margem da nova sociedade. Esses homens eram os maias. E eu fui até lá em março de 2006 para conhecer a herança deixada por eles. Quando eu pensava na Guatemala, a primeira coisa que vinha à minha cabeça eram imagens de ruínas, pirâmides. Hoje, quando eu penso no país, as imagens continuam as mesmas, marcaram. Aqui no Brasil, eu vou conversar com o Ricardo, que é dentista, e com a mulher dele, Patrícia, que faz mestrado em pedagogia. Ele nasceu e cresceu na Guatemala, vive no Brasil há 10 anos. Patrícia é brasileira, mas o pai dela é guatemalteco. Praticamente toda a população da Guatemala tem um pedaço da história maia no sangue. La Nueva Guatemala de la Asunción é a capital do país. Entre os mais íntimos, vale o apelido Guate. Nós a conhecemos como Cidade da Guatemala. Provavelmente não é o melhor lugar para quem está atrás de vestígios da civilização maia. A cidade nem chegou a fazer parte do antigo império. Foi fundada já pelos colonizadores espanhóis em 1620. Tem ar de megalópole. Me lembrou até algumas capitais super populosas, como a Cidade do México e São Paulo. Só que em tamanho bem reduzido, com 2 milhões de habitantes. Ya no me compras cartón, ahí vas a ver. ¿Qué voy a comprar ahora? 4 por 5 los aguacates de mitad, 4 por 5. No, porque se puede romper la cámara. Com licença, que eu me vou. Novidade mesmo eu vou encontrar é no interior do país. Me sinto o Che Guevara do jornalismo, buscando mais integração entre nós outros da América Latina. Quanto mais eu viajo, mais fica claro o quanto esse continente era a terra dos indígenas. Eram muitos povos, uns bem diferentes dos outros, e os maias estavam entre os mais evoluídos. Qual é a relação, Ricardo, que os guatemaltecos têm com toda aquela herança do Império Maia? Eu acho que a gente convive com isso, né? Mas não nos causa muito interesse, né? Eu vejo, por exemplo, quando eu vim morar aqui, sou um exemplo, né? A praia, eu morava um quarteirão da praia, então praia para mim não era tão interessante, né? Então acho que é isso, a gente morando tão perto, que pode ir qualquer dia da semana, final de semana e tal, fica um pouco menos desinteressado com isso. Você acha que os guatemaltecos têm orgulho do passado maia? Porque ali existia um império muito forte, né? Então, os guatemaltecos nem pensam nisso? Não. Não? Infelizmente não. É verdade. Chego a Tikal, o maior dos 3.000 sítios arqueológicos da Guatemala. Dizem que é também o mais exuberante. O Império Maia era poderoso e sólido, tão sólido que durou quase 3 milênios, do ano 1000 a.C. até 1697 d.C.
Os maias dominavam as áreas correspondentes a Guatemala, Belize e partes do México, Honduras e El Salvador. Sobrou pouca coisa daquela época. Ou sobrou muita coisa, pelo menos do ponto de vista deslumbrado de um brasileiro que nunca tinha visto ruínas da civilização maia. Tikal era uma das principais cidades do Império Maia. Caminhar por aqui, ainda mais sozinho, sem ter com quem conversar, atiça a imaginação. Tudo que eu li sobre o Império Maia pode virar imagem, pelo menos na minha cabeça, né? Os sangrentos rituais religiosos, os astrônomos daquela época que olhavam para o céu e faziam previsões exatas de eclipses solares e lunares. Os maias acreditavam que o tempo é cíclico, ou seja, os acontecimentos sempre se repetiriam. Por isso, quando nascia uma criança, eles tinham o costume de fazer adivinhações sobre o futuro dela. Muito bom, muito bom. Me parece que isso é um trabalho que não termina nunca. Entonces, para no terminar, recuerda que lo que se refiere a lo que es el área maya es súper grandísima. Y donde quiera que tú encuentres, donde quiera que tú vayas, encontrarías monumentos que están, que es, que te digo, una historia viva, enterrada que está ahí, que se tiene que investigar para conocer más a fondo lo que es la historia maya. Se uno se mete aquí en el bosque buscando sitios arqueológicos... Donde quiera que tú entres vas a ver cantidad, miles de estructuras por doquiera que tú entres dentro de la selva, porque esta es lo que se refiere a todo el área norte del Petén, es arqueológica, 100% arqueológica. Você rodou um pouquinho pela Guatemala, né? Você conheceu, Rodei. você me contava, você conheceu Tikal. Conhecia. O que achou? Ai, lá é muito diferente, é misterioso, você anda, você vê aqueles monumentos enormes, aquelas escadas que o degrau é quase do teu tamanho, você fala, como é que eu vou subir isso aqui? É muito lindo, você fica parado olhando sem entender, né? É um mistério muito grande. Eu tenho 3 dias em Tikal. É bem pouco, né? Para conhecer uma história tão extensa, tensa. Pero melhor assim do que nada, né? Tienes el número 10, ¿eh? Sí. Número 10. ¿Quién es el mejor número 10 del mundo? Es Maradona. Maradona. Pero Maradona está como jubilado, ¿sí? Ya está jubilado. ¿Y ahorita? El mejor número 10 del mundo. Ahorita es Ronaldinho. ¿Ronaldinho? Yes. Sí. Muchas gracias, porque nosotros somos brasileños. Oh. Ronaldinho. O meu tempo aqui até que rende bem porque eu tenho a ajuda do Carlos, o meu guia. Ele nasceu e cresceu aqui. A gente se encontra sempre às 6:30 da manhã e se despede às 6:30 da tarde. Tu se consideras um maia ou não? Realmente soy un mestizo. Soy mitad sangre indígena, mitad sangre maya. Desafortunadamente para mí soy nacido en una familia donde no ambas personas son mayas, sino que son mestizos descendientes de sangre europea y sangre indígena. En Guatemala, en la actualidad, la población más grande es población mestiza, aunque contamos con la población más grande de indígenas en todo el área mesoamericana. En Guatemala, en la actualidad tenemos unos 4,5 millones de indígenas. En total.
total se hablan 22 dialectos mayas en Guatemala, pero en mi caso, mi idioma materno es el castellano o español. ¿Tú hablas un poquito de algún dialecto o no? Realmente No. sé algunas palabras técnicas por mi trabajo, pero no. No, No. ok. Ahora poco dijiste desafortunadamente. ¿Por qué desafortunadamente? Desafortunadamente porque como indígena, estas personas como nativos, ellos tienen una cultura milenaria, una cultura rica, y en mi caso como mestizo no tengo esa dicha de tener esa gran herencia. Ajá. ¿A ti te gustaría ser un maya 100%? Me gustaría ¿Sí? si llega a ser un maya, porque también son unas personas muy inteligentes. A maior herança maia na Guatemala é genética. 40% da população é formada por descendentes de indígenas e quase todos são parentes dos maias. O outro grande bloco da população, mais ou menos 60%, é quase todo ladino. Eu sou um ladino, né? Uma mistura de tudo, né? Eu não sou... Você tem sangue europeu, Aham. indígena, talvez? Olha, eu não sei até onde eu posso ir atrás e ver a minha árvore genealógica. Mas provavelmente eu tenho, assim. A gente, com o povo indígena, não sei, acho que tem racismo. Racismo, É. preconceito. Preconceito também bastante grande. Então a gente acaba não se interessando muito por isso. Por que existe um preconceito tão forte num país em que quase metade da população, digamos, é puro sangue maia, né? Puro sangue indígena? O problema, não sei se é isso, mas pode ser que a gente não goste deles mesmo, né? E outra coisa também é, quem trabalha mesmo são os ladinos que moram na capital, e quem tem que pagar pelos outros é a gente, são os moradores da capital ou das cidades grandes, que não são muitas, né? 2, 3. Como assim pagar pelos outros? Pelos indígenas, porque eles são agricultores, não pagam impostos. Então a gente acaba, não a gente, mas quem mora na capital acaba pagando o sistema de saúde, acaba pagando os impostos que eles não pagam. E você acha que isso cria um certo ressentimento? Sim, bastante. Cria atrito? Sim. Olha, eu não tinha ideia desse antagonismo. Ladinos de um lado, índios do outro. Deu para perceber rapidamente que o racismo é um problema bem sério na Guatemala. Eu ouvi muita gente se referindo às pessoas como aquele índio aí, de uma forma bem pejorativa. E aqueles índios simplesmente construíram tudo isso aqui. O sujeito chega em um lugar totalmente desconhecido, que ele nem sabia que existia, e dá de cara com uma civilização muito avançada, talvez até mais avançada que a dele. Imagina só a surpresa. Os colonizadores espanhóis tiveram que caprichar bastante para mostrar o valor da cultura europeia. Um desses caprichos é Antígua, cidade que a gente vai conhecer no próximo bloco. Hoje eu estou conversando com o casal Patrícia e Ricardo. Ela é brasileira e ele é guatemalteco. A primeira coisa que os espanhóis fizeram nesse país da América Central foi destruir o Império Maia. Em compensação, criaram no mesmo lugar um reino, o Reino da Guatemala. A capital, Antígua, foi considerada a mais das Américas.
Eles queriam mesmo impressionar. Os maias tinham dois vizinhos ilustres, o Império Inca e o Império Azteca. Desses três povos, só um ainda tem descendentes legítimos vivos, exatamente os maias. Eu conheci algumas ruínas astecas quando estive no México em 1993. Gostei bastante, mas o que eu vi na Guatemala até agora me agradou ainda mais por um motivo. Os turistas. Aqui tem bem menos turista, menos balbúrdia, menos comércio, mais tranquilidade. Mais fácil de perceber como as pessoas vivem. Se eu seguisse reto toda a vida, iria parar no México. Mas o meu destino é um vilarejo guatemalteco nada turístico chamado Uaxactum. A cidadezinha vive basicamente em função do látex. Bueno, muchas gracias por llamarnos. Es una bendición poder acompañarles. Gracias por llamarnos. O procedimento de extração e manipulação da resina é o mesmo desde o auge da civilização maia. Os maias inventaram um hábito mundial, popularíssimo até hoje, que é mascar a goma de látex. Bueno, solo voy a ver este aqui. É aquele nosso velho conhecido, o chiclete. Justamente donde estamos era donde se ubicaba la pista de aterrizaje más grande de aviones de carga que venían directamente de Estados Unidos para llevarse la goma de mascar. ¿Por qué se cerró la pista? La pista fue cerrada porque cuando se introdujo lo que es la goma sintética, el chicle sintético, la demanda de la goma natural baja porque es mucho más cara que la goma sintética y por esa razón es que se cerró esta pista de aterrizaje. La producción de goma natural continúa, ¿sí? Continúa actualmente y actualmente su mercado no es Estados Unidos, sino que su mercado actual es Japón. Com a descoberta do chiclete, os maias garantiram a sobrevivência de algumas gerações de descendentes. Pelo menos por enquanto. Vocês sabiam que o chiclete é uma invenção guatemalteca? É? Sim. Sabia, não? Não, Patrícia sabia, não? Não. Não? Sabia, meu avô contava isso pra mim quando era... É? O que ele contava pra você? Tem a fruta, né? O chico sapote. Aí ele falava que é da árvore, né? Tira a goma de mascar. Que os indígenas usavam isso há muito tempo. Cuando empieza la lluvia, entonces hay más resina. Sí, más resina, sí, así es. Ahorita todavía por el verano no hay resina. Esto es a través del invierno, que se extrae por las lluvias. Ahorita solamente fue una demostración para que vean. O que fazer quando se destrói uma obra-prima? O sujeito talvez fique com muito peso na consciência, ou no seu subconsciente, né? E qual seria a solução? Tentar substituir, se for possível, né?
Quando os espanhóis chegaram aqui, em 1523, os maias eram apenas um vestígio do que tinham sido no auge do Império. Mas foram eles, os colonizadores, que de fato puseram um ponto final na Era Maia. O antigo império teria que ser substituído por alguma coisa à altura, um reino talvez. Com a chegada dos espanhóis, foi fundado o Reino da Guatemala, e a capital era Antígua. No século XVI, Antígua chegou a ser considerada a cidade mais próspera das Américas e também a mais bonita. ¿Sobre o quê? ¿Es el trabajo? Sobre la tragedia, La tragedia. que sucede en todo el mundo. ¿Tragedia en general? Ajá, en general. En general. Os maias acreditavam que animais, homens, plantas e seres inanimados estavam ligados através de uma energia biocósmica. Os principais deuses cultuados por eles eram representações de forças da natureza. Pois bem, as forças da natureza trouxeram muitos problemas à Antígua. A cidade foi quase toda destruída por um terremoto em 1771. E aí perdeu o posto de capital. Depois vieram mais 15 terremotos, outros tantos incêndios, muitas inundações. Para completar, Antígua é rodeada por 3 vulcões. Antígua foi destruída por uma inundação, né? O vulcão de água que a Antígua fica no pé do vulcão. Ele é um vulcão extinto, mas com uma cratera, né? E ele choveu tanto que encheu de água e uma das paredes quebrou, justo a parede que dava para Antígua. Então foi inundada, né? Antes disso, as duas capitais anteriores foram destruídas por terremotos. A Guatemala foi parte de um império, foi reino, e eu sabia vagamente disso tudo. Impressionante, né? Nós e nossos irmãos da América Latina parecemos filhos de pais separados, daqueles que não fazem questão de manter muito contato. Aí, quando se encontram, percebem que tem tanta coisa em comum. Deve estar no DNA. Eu achei muito bom o jeitão descontraído da imensa maioria das pessoas que eu conheci na América Central. Não há muita formalidade no convívio social, as pessoas pegam a intimidade rapidinho. Parece até um país que a gente conhece bastante, né? Pois bem, eu mal tinha conhecido o Carlos, o meu guia no norte da Guatemala. Sério, eu tinha chegado meia hora antes. Aí eu disse a ele que precisava telefonar para casa, para falar com a minha mulher. Na mesma hora, ele olhou para mim e comentou em espanhol: Luiz, cuidado. Se chamar a sua mulher agora, vai atender o González. Eu estava cansado da viagem, meio distraído, e perguntei na maior inocência: González? Que é González? E ele, na lata: González, aquele que chega quando tu sales. González, aquele que chega sempre que eu saio. Parei no posto telefônico, liguei para casa e quem atendeu o telefone? Ludmila, a minha mulher. Aparentemente, nenhum sinal deste tal de González.